Olá, amados, estamos mais uma vez aqui no nosso programa A Igreja Quer Saber, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Nosso pastor-presidente, pastor Josué Gouveia. Estamos felizes por estar mais uma vez com você, então fique ligadinho aí porque o nosso programa já está no ar. Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa, agora com os nossos comentários sobre o tema de hoje, a Cruz de Cristo. Nós estamos mais uma vez aqui com os nossos companheiros, hoje nós estamos com a falta do nosso querido pastor Marcel, está de férias, mas brevemente estará conosco aqui. Está conosco aqui o pastor Edmar Oliveira, pastor Reginaldo Cruz, para mais um programa A Igreja Quer Saber. E eu quero cumprimentar aqui meu amigo pastor Reginaldo Cruz e a manifestar minha alegria de mais uma vez estarmos juntos. Pastor Fabiano, muito obrigado, por essa oportunidade. Fica aqui as nossas considerações ao pastor Marcel, brevemente voltará conosco, pastor Edmar. E queremos agradecer a Deus, pela transição para um novo ano. E estamos aqui novamente querendo saber o que a igreja quer saber. Amém. Pastor Edmar Oliveira, a paz do Senhor. A paz do Senhor, satisfação estar aqui com o pastor Reginaldo, pastor Fabiano, Logo, logo vamos ter de volta o pastor Marcel, que é um grande companheiro, e juntos aqui para mais um ano, respondendo aqui as perguntas que o povo de Deus está querendo saber. Muito bem, a nossa palavra hoje é sobre a Cruz de Cristo, é o tema do nosso programa hoje. Eu quero ler um texto bíblico que serve de base para aquilo que nós vamos falar hoje, e está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse símbolo do cristianismo, nós temos como um marco da morte de Cristo, escolhida inclusive para que a sua morte fosse morte de cruz, uma morte penosa, e hoje nós vamos discutir sobre isso. Queremos já inclusive falarmos aqui com o pastor Reginaldo, porque foi escolhido a morte de cruz para Cristo, pastor Reginaldo? Olha, desde a eternidade isso já estava no planejamento de Deus, A própria Escritura fala que ele foi cordeiro morto, antes da fundação do mundo. E inclusive diz que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz, Então, o propósito de Deus de receber a vida do seu filho como propiciação, como expiação, como resgate, ou seja, para remir, para redimir os nossos pecados, já era um projeto de Deus, e isso é uma prova expressa, exata, do grande amor que Deus tem. É por isso que João disse que Deus amou ao mundo, de tal maneira. Essa tal maneira é a maneira como Deus entrega o seu Filho, como Deus concede o seu Filho para levar os pecados que eram propriamente nossos, Então, o propósito da cruz, o projeto da cruz é um projeto dos tempos eternos, Deus sempre planejou redimir, transformar a sociedade, inclusive transformar o homem em um novo homem. E este projeto passava, evidentemente, pela cruz. Na prática, pastor Edmar, quando os próprios judeus condenam ali a Jesus, eles pediam a sua morte, e nós temos aí, historicamente, que a morte de cruz é uma morte para as pessoas que eram amaldiçoadas, Inclusive, Jesus Cristo, ele foi, pelo povo judeu, amaldiçoado, trocam ele ali na hora da condenação dele por Barrabás, que era um preso, e condenam ele à morte, e à morte de cruz, justamente por uma questão de maldição. E a própria Bíblia vem falando que ele levaria, ou levou sobre ele todas as nossas dores, inclusive as nossas maldições. Sim, igual você acabou de dizer mesmo, historicamente falando, nós observamos que quando se fala de cruz, se fala de vergonha, era a morte mais vexatória, a mais degradante que existia na época. Quem morria na cruz era considerado o mais vil dos homens.
E Jesus morreu na cruz. Agora, é interessante de nós observarmos isso, como a história encaminha, né? Dentro do campo da história, tanto que da forma que isso acontece, a cruz antes de Jesus e a cruz depois de Jesus, né? Ela toma uma outra conotação para o cristianismo. Até então, quando Jesus sobe a cruz, morte de vergonha, é considerado o mais vil dos homens, né? Uma morte totalmente degradante, mas enquanto ele faz isso, ele está representando quem? Representando a própria humanidade. Mas após a sua morte e ressurreição, a cruz na história para o cristianismo, e na verdade até mesmo na história de uma forma geral, ela toma uma outra conotação, né? Ela toma um outro caminho. Ela se torna um símbolo, né, juntamente com alguns símbolos existentes do cristianismo, igual a questão do próprio peixe, que tem o seu simbolismo cristão. Ela se torna uma marca mundial. Quando você chega em um lugar e você vê a cruz ali colocada, você lembra então que aquele lugar ali é o lugar de alguém que professa, pelo menos, né, numa questão, no olhar de todo mundo, assim, uma questão que é cristão. Que ali eles acreditam em Cristo e acreditam na palavra de Deus. É um símbolo do cristianismo. É um símbolo do cristianismo universal, né? Universal. Inclusive, assim, a cruz, com toda essa conotação do pastor Reginaldo que tinha de degradante para aquele que morria na cruz, ele era amaldiçoado. Isso o pastor Edmar falou, é uma coisa muito interessante, muito importante, que essa conotação de degradante, de condenação, tornou-se para nós uma redenção, quer dizer, inverteu o significado daquela cruz, né? Isso, ou seja, um significado historicamente apontando para uma maldição, né? Parece que os fenícios inventaram a morte por crucificação. E aí os outros povos foram copiando, os romanos praticamente foram aqueles que mais registraram, que executaram pessoas na cruz. Por exemplo, na época da invasão de Jerusalém, do ano 66 ao ano 70, que culmina com a destruição de Jerusalém, o Flávio Josefo diz que houve períodos que os romanos crucificavam até 500 judeus dia. E só pararam com essa vertiginosa crescente em atos de crucificação porque as florestas perto de Jerusalém são parcas, tem poucas árvores, e acabou a madeira para fabricar novas cruzes. De modo que, segundo Deuteronômio, a cruz era um vitupério, né? A cruz era um símbolo de vergonha. E na época de Cristo ainda era um símbolo de vergonha. É por isso que a Bíblia diz que levando ele o nosso vitupério. Claro, essa palavra a gente não conhece muito, mas tem uma outra, né? Que é ignomínia, dá na mesa. Também. Talvez piora um pouco. Tem uma terceira, que é opróbio, né? Então, levando ele o nosso opróbio, levando ele o nosso vitupério, levando ele a nossa ignomínia, né? Ou seja, se traduzir por vergonha fica mais fácil. Então, Cristo levou a nossa vergonha. É a vergonha do pecado, pastor Fabiano, né? Ou seja, a maldição. Porque a maldição, ela essencialmente advém do pecado. Então, repousava sobre nós a ira de Deus, repousava sobre nós a maldição do pecado. Então, Cristo levou o nosso pecado, com isso ele levou a nossa maldição. Então, ele se fez maldito por nós. Então, a cruz, que tem um significado altamente negativo, desconstrutivo, né? Ela, a partir de Cristo, ela terá um significado relevante, importante. A cruz, historicamente, junto com o peixe, junto com a âncora, se tornou um dos 3 símbolos, né, do cristianismo. Depois o peixe perde um pouco a força, a âncora deixa de usar, alguns ainda associam o cristianismo e o seu símbolo a um peixe, né, mas a maioria é a cruz. Então a cruz é o principal signo, é o principal símbolo do cristianismo. E também da vitória de Cristo e também da nossa expiação, do nosso resgate, né? Paulo diz que a cédula de dívida que era contra nós, Cristo rasgou, encravando na cruz. Então, a cruz, ela recebe as nossas maldições, né? Recebe os nossos erros, porque Cristo está nela, né? Exatamente. E isso tem todo um significado, até um pouco mais amplo. É claro que o pastor Reginaldo fez um resumo aqui muito importante sobre isso, mas quando nós
vemos ali o próprio sacrifício de Cristo, havia cruzes, né? Todo aquele episódio dele carregar aquela cruz até o Calvário. Esse significado dessa, inclusive o próprio Cristo fala a respeito disso, quando ele fala assim, de nós negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a ele, quer dizer, levar tudo isso. E quando ele chega no Calvário, os próprios judeus, os romanos ali, crucificam ele e colocam ali sobre a sua cabeça, está aqui, esse é o rei dos judeus. Ali está, com essa fala do pastor Reginaldo, encravando naquela cruz toda a maldição, todo aquele sofrimento. Isaías, talvez o profeta mais messiânico de toda a Bíblia, né? com detalhamento, inclusive, do próprio sacrifício de Cristo há muitos anos, 700 e poucos anos atrás, antes desse acontecimento. Ele traz ali, quando você lê o capítulo, se não me falha a memória, 61, ali ele vai falando do sofrimento dele. E é justamente isso, carregar toda aquela maldição daquela cruz e trazer ela como esse símbolo de redenção, esse símbolo de estar resolvido, estar pago, né? Inclusive nas palavras do próprio Cristo, está consumado, ali resumiu todo o sofrimento da raça humana, as suas dores, até a questão do próprio escravo naquela época, que apanhava muito. Ele apanhou durante todo aquele percurso em que ele estava sendo crucificado. Então a cruz, ela tem um significado intenso para o cristianismo. É evidentemente que é isso mesmo, em qualquer lugar que você vá e vê uma cruz, ali você, para quem é cristão como nós, a gente sente até em casa, né? Ali tem um cristão. É nesse aspecto. Quando a gente observa isso que nós estamos comentando aqui, existe um fato muito interessante, né? Que Jesus, quando ele vem e morre na cruz e faz toda essa trajetória, a gente olha muito o lado histórico, né? Que está registrado isso na história. Mas existe um lado, uma conotação espiritual muito grande, né? Não querendo, claro, forçar o texto, mas você observa que ele está mostrando que o homem, espiritualmente falando, ele está realmente num estado degradante, né? Ele está num estado muito deplorável, né, pastor Reginaldo? Não sei se você concorda comigo. Quer dizer, a trajetória dele, quando ele vai caminhando até chegar o momento da cruz, até chegar o momento da crucificação, então mostra realmente, olha, esse que eu estou aqui representando, que é a figura humana, está nesse estado, esse estado deplorável. Quer dizer, porque o pecado faz isso com o homem. Quando ele chega justamente na cruz, é um momento ápice, é onde ele é levantado e é visto por todos, né? E a história hoje também faz com que todos vejam realmente o estado deplorável que estava a humanidade até ali, sem nenhuma possibilidade. E quando ele sobe na cruz, ele ali derrama o seu sangue, aquela cruz, aquele momento ali mostra a toda a humanidade também que fala assim, ó, existe esperança. Ou seja, foi abrido o precedente, a possibilidade, a condição de uma nova vida através da crucificação. Igual o pastor Reginaldo disse aqui, né? Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. E a cruz está ali, justamente para poder o quê? Dar ao homem essa nova possibilidade de vida. Amém. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa, A Igreja Quer Saber. E hoje nós estamos falando sobre a
cruz de Cristo. Tema importante, até porque este é um símbolo do cristianismo. Uma coisa importante, pastor Reginaldo, que estava esses dias, inclusive, meditando sobre esse assunto, quando o próprio Cristo, lá em João 6, se não me engano, 56, 54, está por ali. Ele diz assim que Abraão viu o dia dele, o dia de Cristo. Né? E nós não podemos deixar de falar aqui jamais que a cruz ela simboliza o último sacrifício feito para a remissão de pecados. Ali cessa todo o sacrifício que era feito. E quando Jesus diz isso, eu pensando sobre esse assunto, a gente vai perceber o seguinte: o que Jesus estava dizendo? Que quando Abraão leva o seu filho para ser ali sacrificado, Deus havia pedido isso para Abraão, Deus promove, ou provê, melhor dizendo, provê um cordeiro para o sacrifício. E aquilo ali significava Cristo, que seria apresentado à humanidade para que fosse cessado todo e qualquer sacrifício, para que tivesse a remissão do pecado. Então a cruz tem esse símbolo, o pastor Edmar encerrou o último bloco falando sobre isso, espiritual. Cessa o sacrifício. Senão até hoje estaríamos fazendo aí sacrifício por pecado de alguém, né? Isso. Essa citação de João 6 ela é muito relevante, pastor Fabiano, porque de fato o testemunho ali do que está em João 6 é verdadeiro. Abraão viu, né, o dia de Cristo. Porque quando ele vai imolar o seu filho, o Isaac, né? E aquilo é uma prova da fé dele, né? Da renúncia, da resiliência, do compromisso de fé que ele tinha. E aí é como, aqui falando em paráfrase, né? Como se Deus dissesse: Abraão, não faça isto. Ou seja, é apenas uma prova de fé, né? Não faça isso, porque o filho que será imolado, né, sacrificado, não é o seu, é o meu, né? É o meu. Então, essa passagem de João 6 está perfeitamente conectada aos textos de Gênesis, né? Do capítulo 14, 15, 16, 17, por ali, né? Então, o Cristo, com o seu sacrifício no Novo Testamento, ou seja, representando a nova aliança, ele encerra de uma vez por toda o sistema de sacrifícios, né? Que era basicamente anual. Então fazia sacrifício, vários tipos de sacrifício, com vários tipos de animais, espargia o sangue desses animais para representar a anulação, ou seja, o perdão dos nossos pecados. Só que no próximo ano tinha que fazer de novo. Aí o escritor aos Hebreus diz que Cristo, uma só vez, ofereceu a si mesmo, né? João 15,3 diz assim: ninguém tem mais amor do que este de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Então, é uma entrega voluntária, né? É por isso que Jesus, uma hora, ele diz: ó, ninguém tem poder de tirar a minha vida, ou seja, de me matar. Eu a dou, né? Eu a dou, eu me entrego. Você citou outra expressão, pastor Fabiano, que é a clássica expressão da cruz, né? Está consumado, né? Ou seja, está feito, está pronto. Né? Está pago. Novamente, usando a linguagem de Paulo, o escrito de dívida que era contra nós, ou seja, nós tínhamos uma dívida com Deus, né? Que era a dívida dos nossos pecados. Nós estávamos condenados e estávamos sob a ira de Deus. Então nós estávamos na condição de inimigos de Deus. E os inimigos de Deus, nessa condição, nesses status, eles podem ligeiramente serem destruídos por Deus. Mas aí Deus olha para nós através de Cristo, né? Da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, do mérito de Cristo. Não foi o nosso sacrifício, nem o nosso mérito, que não temos nenhum com Deus, nem com Cristo, né? Apesar que uma parte louca do cristianismo, né, acha que tem mérito, né? Acha que tem algum crédito com Deus. Não temos. Aí nós tínhamos uma dívida monstruosa. Então Paulo diz que a dívida que era contra nós, Cristo rasgou, ou seja, ele rasgou a nota promissória, vamos falar em paráfrase, né? Ou seja, porque ele pagou a conta. Aí recebeu a nota, ele rasgou o escrito de dívida, né? Que era contra nós, encravando na cruz. Então, a cruz ela tem esse símbolo altamente espiritual para as nossas vidas, né? Na realidade, é exatamente esse aspecto espiritual. Quando nós
nos conduzimos até a cruz de Cristo, nós vemos ali todo o nosso pecado pago, né, quitado. Nós temos apenas que servir ao Senhor com zelo. O próprio João, quando ele fala assim, olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembre-se que tem um advogado ali. E ele foi lá e pagou o preço, pastor Edmar. A cruz, ela tem um significado muito maior do que aquele que nós pensamos. As pessoas muitas vezes usam ali como um amuleto, colocam no braço, colocam no peito, colocam em todos os lugares, mas a cruz não tem um significado somente estético, né? Muito pelo contrário. O significado espiritual dessa cruz, que era um símbolo de maldição, agora torna símbolo de redenção, que era algo que tornava as pessoas malditas, agora se torna benditas, porque a cruz, ela foi o meio pelo qual Cristo se sacrificou pela nossa vida. Você observa que, na verdade, a cruz não é um amuleto, né? Igual, às vezes algumas pessoas usam e acham que às vezes fazer o símbolo da cruz vai resolver, ou ter uma baita da cruz colocada na parede de casa. Ou né? Por medo do diabo, apresenta a cruz. Existem alguns filmes aí, não sei se isso é feito mesmo pelo contexto católico, quando ele fala isso com todo respeito, a questão do exorcizar e vai lá com a cruz, né? A cruz não tem esse efeito. Mas o que a gente precisa entender acima de tudo é que não existe cristianismo sem cruz. Mas a cruz aqui estabelecida, colocada aqui, é exatamente o que? É o símbolo, né? É aquilo que ela realmente representou. Porque o próprio Jesus diz em Marcos 8:34, né? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, né? Fala o quê? Vai falar sobre renúncia, que ele esvaziou-se, né, da sua glória, vai falar sobre humildade, vai falar sobre autoridade, vai falar sobre sujeição ao Pai, né? Vai falar de uma vida totalmente nova, uma vida totalmente diferente de um princípio que outrora a pessoa vivia antes de conhecer a Cristo. Então, não existe cristianismo sem cruz. E hoje, na verdade, o contexto que a gente vive, a gente sempre está conversando muito nos bastidores, né? A preocupação que nós temos é que as pessoas querem fazer um cristianismo sem cruz, né? Querem fazer um cristianismo onde, na verdade, a centralidade não está em Cristo e nem no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Está justamente voltado para o eu. O homem toma o centro, né? Há um desrespeito a todo o sacrifício de Jesus, aquilo que a cruz realmente representa e aquilo que nós deveríamos fazer conforme o ensino estabelecido e vivido por Jesus. É importante que Paulo, ele usa uma expressão dizendo o seguinte, que ele foi crucificado com Cristo aí. Né? Olha que aspecto mais importante. Paulo ele traduz muito bem o sacrifício de Cristo, inclusive o texto que nós lemos de Filipenses, ele também está escrevendo ali aos Filipenses, e no versículo de número 7, eu li o 8, ele vai dizer o seguinte, que Cristo se esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória, tomando a forma de servo, né? Tomando a forma de homem, fazendo-se como servos, deixando a sua glória para vir exatamente aqui, morrer pelos nossos pecados e nos libertar da maldição. Que é exatamente isso o significado, libertar da maldição, né? Inclusive, pastor Reginaldo, não é o nosso tema, mas eu queria até deixar isso, uma hora a gente vai falar sobre esse assunto aqui, é exatamente isso, a quebra da maldição que muitas pessoas fazem, ela foi feita lá na cruz. A maldição foi feita, quebrada ali. Ele levou todas as maldições, né? Exatamente. Toda a condenação, todas as dívidas, ele levou. É por isso que Paulo fala em Romanos 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Porque a lei de Deus, né, em Cristo Jesus, em outras palavras, né, falando assim, nos livrou da lei do pecado e da morte, né? Então a morte, a condenação e toda sorte de maldições, né, foram depositadas na cruz. Então o cristão que está em Cristo, nova criatura ele é. As coisas velhas se passaram. A cruz pôs um ponto na história, né? Então, através da cruz nós temos a redenção, ou seja, Deus nos resgatou da nossa vã e inútil maneira de viver, porque é na cruz que ia derramado o sangue de Jesus por nós, né? Pedro escrevendo, ele diz, olha, não foi por prata ou ouro ou coisas corruptíveis que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com efeito
pelo precioso sangue de Jesus, né? Que riqueza, né? Que riqueza. Que riqueza. A cruz de Cristo, ela representa para todos nós cristãos tudo aquilo que nós falamos aqui hoje. Ela representa a quebra de toda a maldição que estava sobre o homem, representa para nós um símbolo de redenção daquilo que era essa maldição de encargo que estava sobre as nossas vidas. Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. A morte de Cristo na cruz não foi por acaso. Ela foi uma morte, como o pastor Reginaldo, e voltando lá no início do programa, o pastor Reginaldo falou, desde o início, desde o Gênesis, isso estava já previsto para que o homem fosse liberto. Deus, na sua onisciência, sabedor de todas as coisas, é claro e evidentemente que ele deu a liberdade para o homem, o livre-arbítrio, para ele escolher o seu caminho. Mas ele jamais deixaria o homem sem a redenção, sem ser recuperado dos seus erros e dos seus pecados. Então a cruz, nós não precisamos usá-la como um amuleto, como já falamos hoje, como algo que torna você uma pessoa melhor. Se for só como símbolo, não vai tornar você melhor coisa nenhuma. Ela é para perdão, simboliza a morte de Cristo para o perdão dos nossos pecados. E não precisamos utilizá-la como, inclusive, às vezes as pessoas utilizam a cruz com um símbolo ali de Cristo crucificado. Ele não está mais na cruz, né? Ele ressuscitou. Não está. Ele deixou a cruz, e a cruz é o símbolo da vitória dele, né, contra Satanás e contra todas as forças espirituais da maldade. Então nós abraçamos a cruz de Cristo do ponto de vista espiritual, né? Porque a cruz nos dá o poder da redenção, né? A cruz nos dá o poder desse resgate. A cruz, ali na cruz, com o sacrifício de Cristo, Cristo está nos recriando, né? Está nos renovando, está nos transformando. Então na cruz nasce um novo homem, nasce uma nova mulher a partir de Cristo, né? É verdade. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do pastor Edmar, do pastor Reginaldo Cruz, e agradecer a Deus pela vida de todos aqueles que nos assistem. Continue enviando a sua pergunta, a sua participação. Está aí na telinha o nosso WhatsApp. Teremos o prazer de responder para vocês tudo aquilo que vocês trouxerem para nós, e quem sabe também sugerir um tema de um programa. Nós temos aqui o prazer de atender vocês. Pastor Edmar, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço mais uma vez ao Ministério de Vila Nova pela confiança. Podemos estar aqui participando desse programa, né? Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Josué. Deus abençoe ele, a sua família. Quero mandar um abraço também para o Vinícius, para a Giovana e para a Rosane. Deus abençoe a todos. Amém, pastor Reginaldo. Pastor Fabiano Reis, muito obrigado. Pastor Edmar, obrigado a todos pela companhia. Deixar um abraço aqui ao nosso presidente, pastor Josué Gouveia, e a todos os obreiros, ministros, né, membros e congregados do Ministério Vila Nova. Muito bem. Deus abençoe todos vocês e até o nosso próximo programa, A Igreja Quer Saber.